Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, são 11 horas e 28 minutos. E olha só, o ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal Ricardo Salles deve ser o nome do PL para a Prefeitura de São Paulo, hein, gente? A legenda tem como objetivo eleger 1.000 prefeitos em 2024. Obrigado, viu? A informação foi confirmada pelo próprio Salles, que criticou o deputado federal Guilherme Boulos, provável adversário dele na disputa. Sobre disputar a Prefeitura da capital paulista, local em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu no ano passado, Salles aposta em uma proposta de gestão inspirada no ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, e também no apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que você vê essa candidatura do Salles, Alexandre Borges? Ela está segurada mesmo? Dá para a gente cravar que o PL vai lançá-lo? Olha, para ele estar falando com a desenvoltura que ele está falando, ele não deve ser da cabeça dele, ele já deve ter sondado o Valdemar, outras pessoas. Vai ser uma disputa interessante se o Salles entrar, porque na eleição de 2020, o bolsonarismo tinha um candidato que era o Celso Russomano, candidato explícito, aberto do Bolsonaro, ele apoiou. Celso Russomano não foi nem para o segundo turno, mas você vai ter sempre alguém que vai argumentar que o Celso Russomano não era um bolsonarista raiz e tal. Como aqui no Rio de Janeiro, o candidato do Bolsonaro era o Marcelo Crivella, que também perdeu. E aí também, mas o Crivella não era um bolsonarista e tal. Ok. Então, agora, um candidato como o Salles é um candidato 100% bolsonarista. Não dá para ser mais. Nem se fosse o Hélio Negão era tão bolsonarista quanto o Ricardo Salles. Então aí vai ser interessante para a gente poder testar realmente qual é a força do movimento na cidade de São Paulo e quanto esse movimento consegue eleger um candidato numa disputa tão difícil, tão importante quanto a prefeitura, né? Conseguir 50% mais um dos votos. Então a candidatura do Ricardo Salles eu acho bem-vinda nesse sentido, da gente poder ter esse termômetro de ver qual é a real força do bolsonarismo na cidade de São Paulo. A gente vai poder entender melhor, né, Marina? Mas eu acho que tem um lado aí que a gente está menosprezando um risco grande aí, né? Que eu vejo que a gente tem hoje, saiu uma pesquisa essa semana, né, da Paraná Pesquisas, que mostra que o candidato com o maior número de votos é o Boulos, que aliás teve 40% dos votos, né, na última eleição, isso é importante. Também é importante notar que aqui na capital o Haddad venceu, né, do Tarcísio, isso é um dado que é relevante, então aqui foi 54-46, né, então o Haddad ficou na frente. Então, óbvio que qualquer candidato do aspecto da esquerda, né, apoiado pelo Lula, vai ser muito forte. Então, a direita vai ter que pensar bem na hora de decidir quem vai ser o seu representante. E lembrando que aqui no estado de São Paulo, a gente ainda não falou quem vai ser o candidato do governador, né? Do Tarcísio, que dependendo do trabalho que foi feito, se continuar na toada que está feito até agora, poderia ser um nome forte, talvez mais forte do que alguém, né, que vá mais para a extrema, que polarize de maneira maior. Então eu vejo isso com certa preocupação, assim, os nomes. Nessa pesquisa mesmo, o Salles apareceu com acho que 4,8% dos votos, menos de 5%. Depende do cenário, né? Dependendo do cenário. Mas eu fico preocupada, né? Porque a gente tem aqui em São Paulo o Boulos risco liderando. A Marina tocou num ponto que eu acho muito interessante, que ainda tem muita água para rolar. Sim. A gente tem visto o governador Tarcísio se consolidando, buscando se consolidar como uma liderança com luz própria. E a gente precisa saber até onde vai esse movimento. O Tarcísio, daqui a 2 anos, ele vai se colocar como um aliado do ex-presidente Bolsonaro e apoiar o mesmo candidato, ou ele tentará um caminho próprio, apoiando um candidato de origem no governo de São Paulo. Eu acho que são 3 opções, né? Eu vejo aí que o Tarcísio tem pela frente. A primeira opção é ou apoiar o Ricardo Salles, o que eu particularmente acho um pouco difícil de acontecer. Eu também acho difícil, porque o Tarcísio vem tentando se colocar como o cara da direita moderada. O Salles é o cara da extrema direita. Eu acho um pouco difícil de acontecer. A outra opção é o Tarcísio apoiar o Ricardo Nunes, que inclusive o próprio prefeito de São Paulo... Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 33
33 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco a decisão de Ricardo Salles de ser candidato a prefeito de São Paulo pelo PL em 2024, mais conhecido como ano que vem. Eu estava mencionando aqui as alternativas aí que o Tarcísio tem pela frente. Então, ou apoiar Ricardo Salles, ou apoiar Ricardo Nunes. Aí eu volto aqui, pego um gancho nessa entrevista que a gente fez com o Ricardo Nunes aqui, nesse sofá, ele falou com clareza, acho que o Mano lembra, né, Mano? O Fê também lembra. Sim, quando ele veio aqui. Ele teria o apoio do Tarcísio. Ele fala, eu vou ser o candidato do Tarcísio, já está fechado, isso, eu espero, é o que nós estamos já organizados. Tem muita água para rolar. Pois é, tem muita água para rolar, também acho. E uma terceira opção que ele teria é lançar alguém fora desses dois, né? Exato. Pegar algum secretário, algum nome mais técnico alinhado a ele e lançar. O que vocês acham que ele vai fazer? Qual seria aí dessas três alternativas? Difícil, hein, entender isso. Acho que tudo pode acontecer. Eu acho que tem muita água para rolar que vai depender do cenário mais para frente ainda. O que você acha, Lê? O Tarcísio, ele tem uma desculpa se ele não quiser apoiar o Salles, porque ele não é nem do PL, ele é do Republicanos, ele é de outro partido. Então ele pode dizer que o partido dele fechou com outro candidato e ele está apenas seguindo a orientação do partido dele. Mas se ele não apoiar o Salles e ele apoiar um candidato contra o Salles, pode ser uma ruptura dele com o bolsonarismo. E isso a gente tem que ver, pode ser uma ruptura definitiva, que é um movimento que é possível, ele pode fazer, né? Mas é muita água para rolar ainda até lá. Que o Tarcísio está se descolando do bolsonarismo, que ele já deu declaração que ele não era bolsonarista raiz, a força que ele deu para o Kassab, a maneira como ele está se relacionando com o Lula, ele nesse curto espaço de tempo, ele já deu muita pista que ele pode estar realmente se descolando do lado mais extremista, aonde está o Salles. Então ele tem motivo, ele tem já algumas indicações e ele tem uma desculpa perfeita para não apoiar o Salles. Então ele só apoia o Salles se ele quiser, mas se não apoiar, é possível que ele crie uma ruptura com o bolsonarismo sem volta. Então, mas eu acho que esse é um bom teste mesmo, como o Alexandre disse, para o Tarcísio, né? Para verificar até onde ele vai em relação ao Bolsonaro, né? Porque vocês imaginam que pode haver uma situação aqui em São Paulo no ano que vem do Tarcísio num palanque e do Bolsonaro em outro. Exato. E tem ainda uma outra opção mais comedida, que eu não sei até que ponto ele vai saber equilibrar, mas o Tarcísio é bem discreto e habilidoso nesse sentido, que é ele fazer uma espécie de ecumenismo, apoiar mais de um candidato, subir mais de um palanque. Aí, de repente, ver em outros municípios de São Paulo, né? Porque, às vezes, tem candidatos fortes do partido dele, ou que ele gostaria de apoiar em outros, e faz parte, às vezes, negociar. Ele pode não querer se intrometer, né, na disputa e falar, olha... Mas é difícil, né? Porque São Paulo é grande, né? Mas é uma forma de se blindar de eventual fracasso, porque ele não embarca com vigor em nenhuma, faz aquele apoio a mais de um, e aí, se der certo, vira uma vitória dele também, se der errado, cola menos na imagem dele. Mas, o Republicanos é um partido do Centrão, era o antigo PRB, o partido lá da Igreja Universal. Tá doido para aderir ao governo Lula, ou no mínimo ter uma boa relação, uma relação típica de Centrão com o governo. Então, vamos ver qual vai ser a postura dos republicanos e qual é a força que o bolsonarismo vai ter daqui a mais de um ano e meio. É muito tempo. O Bolsonaro precisa assumir uma postura de liderança que ele até agora não assumiu.